O programa Nossa Paraíba segue viagem, chegando hoje a Rio Tinto, que nasceu sendo cidade-fábrica, fundada por descendentes suecos e colonizada por alemães. A cidade foi erguida enquanto vila operária de uma companhia de tecidos. O município preserva em sua arquitetura as marcas desse passado e guarda na memória de seu povo muitas histórias e curiosidades. Situada no litoral norte do estado, a 52 quilômetros de João Pessoa, o município de Rio Tinto tem a origem de sua edificação e povoamento nas primeiras décadas do século XX. E tudo isso começou com a instalação de uma grande fábrica de tecelagem fundada pela família Lundgren. Para conhecer melhor as origens de Rio Tinto, eu converso com o geohistoriador Cássio Marques. Cássio, o que é que havia aqui antes e que povos habitavam essa região? A região de Rio Tinto, os primeiros registros históricos, é por volta de 1700, 1750, quando a interiorização da colonização dos índios potiguaras, quer dizer, os índios potiguaras é o povo que primeiramente residiu nessa região, inicia-se por Baía da Traição essa colonização, franceses, portugueses, holandeses, e há uma interiorização, que chega até onde hoje está a cidade de Rio Tinto, por volta de 1700, 1750, esse processo de aculturação. Então, o povo potiguara é o primeiro povo, né, que vai residir nessa região até o ano de 1900, quando começa o advento da Companhia de Tecido Rio Tinto, o projeto, né, que vai dar origem à cidade de Rio Tinto propriamente dita, no caso. E quem eram os Lundgren? O patriarca da família Lundgren, né, ele vem da Europa, naquele momento que a Europa estava em crise, em que as pessoas estavam buscando novas oportunidades, chega ao Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro ele vai ao Recife. No Recife, por ele falar alguns idiomas, ele começa a trabalhar no porto de Recife, na questão alfandegária do porto, por ele dominar alguns idiomas, ser um europeu culto, né? E se precisava naquela época dessa necessidade. Então, no Recife, ele começa a fazer o seu trabalho empresarial. O sucesso em Recife, no ramo de pólvora, no ramo têxtil, que é a fábrica paulista, a cidade paulista é uma cidade co-irmã da cidade de Rio Tinto, Paulista em Pernambuco e Rio Tinto aqui na Paraíba, traz eles para essa aventura. Então eu acho que os Lundgrens, acima de tudo, eles foram empreendedores de sua época, pessoas visionárias que edificaram esta cidade maravilhosa chamada Rio Tinto. O que foi que determinou a escolha desse local para a instalação da fábrica? Quando os Lundgrens iniciam o projeto têxtil lá em Paulista, né, quando eles resolvem entrar nesse ramo têxtil, e eles compram uma fábrica que vai dar origem à fábrica de tecido paulista, no caso, principalmente os filhos, no caso o Arthur Lundgren e o Frederico Lundgren, eles sonharam com construir um projeto têxtil, vamos supor, para aquela época totalmente sustentável, onde eles tivessem a independência de construir todo o projeto. Porque em Paulista a fábrica já existia, eles apenas adquiriram e investiram no projeto no caso. Então, naquela época eles determinaram as pessoas que trabalhavam com eles que partissem pelo Nordeste, né, e buscassem no Nordeste uma região adequada onde eles poderiam erguer esse projeto, onde eles queriam pensar em todos os ramos, todas as áreas possível dessa construção. Nesse sentido, esses emissários dele que vieram aqui para Paraíba, eles conheceram, na época, um engenho chamado Preguiça, que era um engenho de fogo morto, e eles viram que nesse engenho tinha todas as condições necessárias para a construção do projeto. Por exemplo, eles estavam próximo ao mar, através de um braço do rio Mamanguape, no caso, então eles teriam como tanto receber os materiais necessários para essa construção, que eles queriam esse grande empreendimento, como também escoar a produção. Entre 1919 e 1924, com a cooperação de técnicos de diversas nacionalidades, os Lundgren construíram a cidade-fábrica. O velho engenho Preguiça se transformou em um grande complexo industrial, que recebeu o nome de Rio Tinto. E como era o funcionamento dessa cidade-fábrica? Essa cidade ela foi pensada nos mínimos detalhes, desde o fornecimento agrícola, onde os Lundgren subsidiou em volta da cidade agricultores para poder plantar, a venda desses produtos agrícolas, a venda da carne que as pessoas consumiam, a diversão no maior cinema da América Latina na época,
O cinema era tão grande que costumava dizer que quando o cavalo passava na tela, ele cansava antes de chegar do outro lado, de tão grande que era, né? Quer dizer, então você imagina uma cidade no interior da Paraíba, na década de 20, 30, ter o maior cinema da América Latina, no caso. Então eles pensaram em tudo, desde a diversão do operário, ao fornecimento de alimentos, a saúde, a segurança. Quer dizer, era uma cidade-estado praticamente no caso, né? A gente tinha 32 propriedades aqui. Essas propriedades elas produziam frutas, legumes tipo macaxeira, inhame, essas coisas. E aqui tinha um quarto grande, que hoje é a empresa de ônibus aqui da cidade, que vendia. Você era funcionário, você era operário, na época a gente chama de operário isso. Você tinha um cartão e você ia comprar, você comprava todo aquele produto mais barato. Todos esses arredores aqui, essa zona rural hoje, que foi desapropriada pelo INCRA, era propriedade daqui da empresa. E esse povo sobrevivia aqui. O salário aqui não era um grande salário, mas o povo vivia bem com relação à sobrevivência de alimento, a sobrevivência aqui era muito boa com relação à pesca e esses produtos agrícolas que a companhia vendia barato aqui aos operários. Até porque isso fez parte da concessão do governo do estado para a isenção de imposto. Foi concedido aos lúndigos a isenção por vários anos, né, desse empreendimento, e em troca eles teriam que oferecer à população os serviços básicos do estado, como saúde, educação, diversão, e assim eles bem fizeram. E como foi o processo de integração da população nativa nesse trabalho com a fábrica? A população nativa naquela época ela era, de certa forma, um pouco reduzida. Não se compara os potiguaras que existiam para a quantidade de pessoas que chegaram do empreendimento Lundgren. A gente pode dizer que a população de Rio Tinto aumentou em mais de 40 vezes a população, né? Os indígenas que tinham os potiguaras, a grande maioria, ficou mais integrado na questão agrícola que existia em torno da cidade e numa região conhecida como Vila Regina, ou Monte Mor, que é um processo de resgate dessa aldeia, no caso. Eles ficaram mais integrados nessa questão de agricultura auxiliar ao projeto. Como a chegada dessa fábrica, desse grande empreendimento, mudou a economia da região? A gente pode dizer que a mudança foi excepcional. Na época, Rio Tinto pertencia ao município de Mamanguape e Rio Tinto era apenas o quê? Um distrito, vou usar um termo meio forte, sem futuro, dentro do então município de Mamanguape, que tinha uma importância já histórica, né? Mamanguape chegou a rivalizar com João Pessoa em alguns momentos históricos em termos de importância. Mas a região do Engenho Preguiça, Rio Tinto não existia, né? Que é um termo que vai ser batizado pelos Lundgrens posteriores, né? Então a região do Engenho Preguiça era apenas um engenho de fogo morto, com algumas poucas cabeças de gado, alguma pouca produção, entre aspas, uma terra inútil. Inicia-se o processo de construção da Companhia de Tecido Rio Tinto, toda a infraestrutura em torno, e quando nós chegamos em 1924, os políticos da região, o comércio da região, já percebiam uma diferença. Em Rio Tinto, nós tivemos a visita de Getúlio Vargas. O presidente Getúlio Vargas, ali um pouco antes do advento da Segunda Guerra Mundial, ele esteve em Rio Tinto, no caso. Ele veio conhecer o empreendimento Lundgren, inclusive contratou aos Lundgrens a produção do fardamento para o Exército e para a Marinha do Brasil. Em 1945, o mundo vivia o fim da Segunda Grande Guerra. A morte de Adolf Hitler representava a queda do nazismo e teve consequências diretas na cidade de Rio Tinto. Tem um registro histórico de uma grande revolta dos trabalhadores aqui na fábrica. O que é que motivou essa revolta? Como todo empreendimento, né, que gera riqueza, ele também gera o controverso. Então o movimento sindical dentro de Rio Tinto, ele sempre foi muito forte. Porque você imagine uma fábrica que gera diretamente, vamos botar aí 10, 12 mil empregos, e indiretamente um universo de emprego, isso também gera a questão dos conflitos de trabalho, no caso. A questão vamos supor assim, estamos falando, né, da invasão ao palacete, da destruição do palacete, que era a residência oficial dos Lundgrens, na época, no caso, é muito pela questão do restício da Segunda Guerra Mundial. Logo após a Segunda Guerra Mundial, todo europeu foi considerado, de certa forma, alemão. Então as pessoas nutriram uma certa lenda, no caso, né, que todo europeu era alemão. Então a população mais simples acabou sendo inflamada pelos movimentos sindicalistas de esquerdas, né, que nós tínhamos que expulsar os alemães, entre aspas, da cidade de Rio Tinto. E aí levou a esse episódio
que foi a quebra do palacete. Existe uma certa lenda de que havia espiões nazistas na cidade. Isso procede, não? Como os Lundgrens, né, eles eram europeus, né, eles eram de origens germânicas, no caso, se criou essa confusão. Inclusive, há uma história, né, algumas pessoas dizem que na frente da igreja, no caso, né, existe uma águia nazista. E isso não procede de forma nenhuma. Se você parar para ver lá na igreja, nós temos de um lado o que o pessoal diz que é a águia nazista e de outro lado uma harpa. Qual é a explicação para isso aí? O lado que tem a harpa é onde sobe a escada que leva ao coro da igreja. Ou seja, a harpa significa a música, o coro que leva. O que o pessoal diz que tem a águia do outro lado, no caso, é simplesmente um anjo, porque ali está a pia batismal, onde é batizado as pessoas de Rio Tinto, no caso. Ou seja, ali é o anjo do Espírito Santo. Porém, como geometricamente esse anjo ficou muito semelhante ao símbolo da águia nazista, no caso, então criou essa confusão. Muitos dizem que até o palacete foi construído para Hitler. Não vou dizer a você que se Hitler tivesse sido vitorioso, que ele não pudesse vir a Rio Tinto, no caso. Agora, que Rio Tinto foi construído em 1904, 1917, 1924, já pensando em Hitler, a história não procede, no caso, né? Desabitado há mais de 60 anos, o palacete hoje se encontra em posse da população indígena, que conseguiu, em 2008, a reintegração de suas terras. No próximo bloco, você vai conhecer a diversidade ecológica de Rio Tinto e também a cultura dos índios potiguaras que ainda vivem no município.